E aí você, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje aqui do canal Física Expandida, comigo, professor Ricardson, a gente vai resolver umas questõezinhas sobre eletrostática. Vamos lá para a primeira questão da Universidade Federal do Ceará de 2009. É sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Temos aqui uma esfera de cobre com raio da ordem de micrômetros. Então vamos marcar esse valor bem aqui. Esse é interessante para a gente. Possui uma carga da ordem de 10.000 cargas elementares distribuídas uniformemente sobre sua superfície, considerando que a densidade superficial é mantida constante. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza, ou seja, aqui a ordem de comando da questão, que é contém a ordem de grandeza do número de cargas elementares em uma esfera de cobre com um raio da ordem de milímetros. Vamos tirar os dados da questão e vamos entender aqui. Perceba que a gente tem uma situação onde temos duas esferas com raios de tamanhos diferentes. Primeiro a gente tem uma com raio na ordem de micrômetros e a outra na ordem de milímetros. Ou seja, micrômetros é menor do que milímetros. Então a gente tem uma esfera pequena e a gente vai ter uma esfera maior. Tá? Então, e ele diz bem aqui que a densidade superficial da carga, né, sobre os corpos é mantida constante. Né? Então, vamos analisar aqui a alternativa que contém a ordem de grandeza das cargas elementares, né, de raio menor e da raio maior. Então, para isso, vamos considerar o seguinte. Micrômetros é desse pequenininho aqui. Se é deste pequeno, vamos chamar esse cara aqui de R1. Esse R1 tem um raio na ordem de micrômetros. Vamos botar isso aqui, então, de uma maneira simbólica, representar aqui como a gente costuma representar. Então, temos micrômetros. Micrômetros, esse símbolo micro, ele é 10 elevado a menos 6 metros. Então, nós temos aqui o raio deste cara. Vamos pegar agora o raio da esfera maior, da de raio maior, que é raio em milímetros. Milímetros é mm. mm, quando a gente pega esse cara aqui, vamos chamar de R2, transformando essa unidade, a gente vai ter que isso aqui é 10 elevado a menos 3 metros. Então, uma coisa interessante a gente lembrar aqui é o que quer dizer densidade superficial em corpos em equilíbrio eletrostático. Nesse caso, a densidade superficial é a razão. A gente chama de sigma, é a densidade superficial, é a razão entre a quantidade de carga que o corpo tem dividido pela área do corpo. No caso, a gente está trabalhando de esferas, né? São esferas. Então, qual é a área da esfera? Essa letra aqui, vamos lembrar, é sigma, é o que a gente chama de densidade superficial. Aqui a gente tem, então, se é uma esfera, qual é a área da esfera? Então, no caso, é a carga sobre a área da esfera. É 4πr ao quadrado. Então, é esse valor aqui que a gente vai usar, é essa equaçãozinha aqui que nós vamos usar na análise dessa questão. Então, eu vou botar aqui, marcar ela aqui, para a gente poder fazer a análise. Então, partindo disso, o que nós vamos fazer? Ele quer saber qual é a ordem de grandeza das cargas elementares que contém na densidade de raio maior, que é essa aqui. Agora ele fala o seguinte, que a pequenininha, que é a que começa, que tem micrômetros, ela tem 10.000 cargas elementares. Se ela tem 10.000 cargas elementares,
Qual é a ordem de grandeza de 10.000? Eu vou tirar esse valor bem aqui, tá? Então, 10.000 é 10 elevado à quarta. Então, a ordem de grandeza da carga que possui a esfera menor é da ordem de 10 à quarta. O que nós vamos ter que fazer aqui? Qual é a ideia? A ideia é a gente calcular a densidade superficial dessa e perceber que essa densidade vai ser a mesma densidade da outra. Tá? Então, no caso, vamos fazer assim. Vamos chamar aqui que nós vamos ter uma densidade 1 e nesse aqui nós vamos ter uma densidade 2. Eu vou estabelecer que a densidade 1 seja igual à densidade 2. E vamos substituir aqui nas equações. A equação vai ficar assim. Vai ficar a carga que 1 possui sobre a área de 1 é igual à carga que o 2 possui sobre a área 2. Eu vou substituir os valores aqui, né? Aí, no caso, se a gente sabe que essas áreas é a área da circunferência, eu já coloco aqui 4 π r1 ao quadrado. E aqui a mesma coisa, eu coloco 4 π r2 ao quadrado. Agora, diferenciando aqui, porque nós temos, são densidades diferentes. Então, ele quer saber qual é a ordem de grandeza dessa aqui, ou seja, da quantidade de cargas dessa aqui. Então, ele quer saber o Q2. Nós temos o valor de Q1. Ele dá o valor de Q1 para a gente. Então, a gente pode substituir aqui e vamos encontrar alguns valores. Esse 4 e esse 4 são iguais, a gente pode cancelar. O π com o π também. Então, vamos fazer aqui agora a substituição dos valores. Nós vamos, a carga Q1 a gente já tem. A carga Q1 ela vale 10 elevado à quarta, né, a ordem de grandeza dela, tá? Aí, aqui vai ficar 10 elevado à quarta, dividido pelo raio 1 elevado ao quadrado. Então, o raio 1 elevado ao quadrado é o raio aqui da ordem de micrômetros. Então, é 10 elevado a menos 6, isso tudo elevado ao quadrado. É igual a carga 2, que nós não sabemos quanto é, dividido pelo raio 2. O raio 2 aqui é o da ordem de milímetros. Então, aqui é 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. E agora a gente vai poder fazer essa continha e depois isolar o Q2. Tá? No caso aqui, a gente tem potência de potência, a gente sabe que é só multiplicar esses dois termos aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente multiplica os dois termos. Então, vamos fazer aqui isolando o Q2. O Q2 fica isolado desse lado. A gente tem aqui, então, 10 elevado à quarta, dividido por 10 elevado a menos 12. E lá em cima, eu tenho vezes 10 elevado a menos 6. Agora, o que a gente resolve? É essa divisão de potências de mesma base. Esse expoente sobe trocando de sinal, né, como a gente gosta de fazer. Então, vamos ter que Q2 é igual a 10 elevado à quarta. Esse 12 está negativo, vai para lá mais 12. Então, a gente vai ficar aqui com 6 positivo, vezes 10 elevado à sexta. Aqui fica mais simples de fazer, é só somar essas potências, potências de base igual, dá 10 elevado a 10. Ou seja, a ordem de grandeza é a letra D, 10 elevado a 10. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, galera, vamos para a segunda questão,
que é da Universidade Federal do Paraná, de 2012. A questão está tratando do seguinte aspecto aqui, de que um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força, né, de um campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico é uniforme, conforme mostrado na figura, mostrando partindo do repouso no ponto 1 e somente sobre a ação da força elétrica ele percorre uma distância de 0,6 metros e passa pelo ponto 2. Entre os pontos 1 e 2 há uma diferença de potencial de 32 volts. Considerando a massa do próton igual a 1,6 vezes 10 a menos 27 kg, e sua carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. Então, aqui a gente tem a ordem de comando, né? Ele quer saber a velocidade do próton. Ordem de comando bem direta. Então, se a gente tem um campo elétrico uniforme, significa que essa força que age no próton aqui é uma força constante. Então, no caso, a gente tem uma força constante. Fica simples de analisar aqui, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0, e a velocidade final aqui vai ser diferente de 0, né? Ele vai chegar, então uma força, ele vai acelerar, e aqui ele vai atingir a sua velocidade. Para responder essa questão, a gente tem uma força, a força é constante, a gente pode pensar em resolver ela pelo teorema da energia cinética. Tá? Aqui o teorema da energia cinética é o seguinte, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado. A gente pode pegar aí essas informações e fazer o cálculo, ou a gente pode pensar aqui em termos de cinemática, lembrar aqui que ele parte de um ponto, né, e chega a outro com uma força constante, então a aceleração é constante. Então, a aceleração também é CTE aqui, nesse caso. E a gente tem essa distância aqui, né? Então, para calcular isso, quando a aceleração é constante, duas velocidades diferentes, a velocidade inicial, a gente pode aplicar aqui Torricelli. Então, vamos aplicar aqui Torricelli. Vai ficar o seguinte. A velocidade final, é o que a gente quer saber, ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Só que aqui tem uma questão, né? A gente sabe que a velocidade inicial é 0, então nesse caso aqui a gente já pode cancelar essa velocidade inicial aqui e chamar ela de 0. Então, no caso, a gente sabe que a velocidade final ela vai ser dada pela a raiz quadrada de 2a ΔS. Fazendo a continha agora, a gente consegue achar o resultado. Mas tem um detalhe. O detalhe é que nós não sabemos o valor dessa aceleração. Para calcular o valor dessa aceleração, a gente tem que pegar aqui e lembrar algumas coisinhas de eletrostática, que é, no caso, o trabalho da força elétrica. Quem é o trabalho da força elétrica? É a carga vezes U. Quem é esse U? Esse U é o que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. Ele escreveu bem aqui, ó. Ele chamou de ΔV, eu prefiro chamar de U, para não confundir com potencial, é 32. Então, no caso, a gente sabe que é um próton, o próton tem a mesma carga do elétron, só que o sinal dele é positivo. E aí, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos pegar e lembrar que esse trabalho também ele é dado lá na mecânica por força vezes distância. Nós não vamos usar o cosseno porque a força aqui ela atua paralelo ao deslocamento, então vai ser 0 graus aqui, então não tem inclinação entre a força e o deslocamento, então no caso a gente não vai usar. Igual a carga vezes o valor de U. Mas quem é a força? Essa força não é constante? Então, e é uma única força que age? Essa força a gente pode chamar de massa vezes a aceleração. Então, aqui eu vou ter que massa vezes a aceleração vezes a distância é igual a carga vezes U.
Aqui podemos isolar a aceleração vai ficar Q vezes U dividido por massa vezes a distância. Vamos só lembrar uma coisa aqui antes de seguir. Aqui nós já encontramos a aceleração, mas essa distância é a distância entre os dois pontos. E é o mesmo valor dessa distância bem aqui do ΔS. Então, aqui a gente vai, na hora de substituir, nós vamos chamar que esse ΔS ele vai virar simplesmente D, que é essa distância aqui que ele diz aqui na questão, que é 0,6. No caso, vamos substituir aqui o valor da velocidade, vamos ver o que acontece. Vamos ter que vai ficar raiz quadrada, a aceleração nós já sabemos quem é, então vai ficar Q vezes U dividido por M vezes D vezes o ΔS. O ΔS aqui a gente chamou de D, então eu vou colocar um D aqui em cima. Com isso a gente pode cancelar esse D de cima com esse D de baixo e temos que a velocidade vai ficar apenas 2 vezes Q vezes U dividido por M. Nós podemos trocar agora as variáveis pelo valor e chegar ao resultado da questão. No caso aqui, a gente tem que a carga é a 1,6 vezes 10 a menos 19. Substituindo, nós temos o seguinte. Vai ficar 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes o valor da diferença de potencial, que é 32. Aí divide por M, que é a massa, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 27. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Aqui fica simples a gente fazer umas simplificações. Esse 1,6 some com esse 1,6. 2 vezes 32 é 64. Esse resultado eu vou colocar bem aqui no finalzinho. Então, nós vamos ter que ver, vai ficar raiz quadrada de 64 vezes... Vamos fazer agora o resultado das potências. Aqui. Aí, esse 27 sobe, ele fica positivo e a gente faz a operação aqui. Então, menos 19 com mais 27 vai dar 10 elevado a 8. Então, isso aqui dentro da raiz a gente resolve, vai ficar V é igual a raiz quadrada, 64 é 8, e 10 elevado a oitava, tu divide aqui esse expoente com o 2 que está aqui dentro, né? Regrinha de adiciação. Então, fazendo aqui, fica 10 elevado a quarta metros por segundo. Chegamos ao resultado, é a letra C. Vamos para a próxima questão. A terceira questão é de 2019 e ela mostra aqui para a gente uma figura, um gráfico, né? Tá? Do comportamento do potencial elétrico em função da distância, tá? Até o centro de uma esfera condutora de raio R, eletrizada com carga positiva Q e equilíbrio eletrostático. Considere a origem do sistema de coordenadas localizada no centro da esfera. A ideia da questão é partirmos que como se tivéssemos uma esfera e essa esfera ela estivesse com o seu centro certinho aqui na origem do gráfico. No caso, nós temos essa representação aqui, seria mais ou menos a representação que o texto está querendo expor para a gente. No caso, nós temos que analisar que dentro de uma esfera condutora, quando ela está em equilíbrio eletrostático, as cargas distribuem-se em sua superfície externa, sendo que dentro, como nós temos um gráfico de potencial e distância, e o potencial elétrico de uma esfera é dada por V igual a K,
Q dividido por D, onde D é essa distância do centro da esfera até qualquer outro ponto exterior, nós temos a ideia de que essas cargas todas da região externa, no corpo esférico em equilíbrio eletrostático, estão concentradas no seu centro. No caso, qualquer ponto aqui dentro da esfera não deve provocar movimentação de cargas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, tem esse pontinho aqui, vamos chamar de A, e tem esse outro pontinho aqui que é o B, se tem alguma carga aqui, algum elétron livre aqui, esse elétron livre ele não pode se movimentar espontaneamente de maneira ordenada para cá, porque e outros elétrons não podem ter uma movimentação ordenada, porque senão não estaria em equilíbrio eletrostático. Então ele não estaria respeitando a condição de equilíbrio eletrostático. Desse ponto de vista, nós podemos analisar que dentro da esfera o potencial é constante. Outra questão importante aqui é a gente lembrar que a qualquer ponto do lado de fora, aqui, eu vou ter um potencial cada vez menor caindo com a distância, justamente respondendo a esta equação. No caso, o que a gente tem? Dentro da esfera existe um potencial elétrico, porque, logicamente, tem cargas, então aqui tem um potencial elétrico, mas só que o potencial dentro é sempre igual em qualquer ponto interior. Agora, do lado de fora, ele cai com o inverso da distância. E outra coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Que aqui o potencial ele não é zero dentro, ele é diferente de zero, mas só que ele é igual em qualquer ponto dentro. Ele é igual no interior. Tá? É igual no interior para qualquer ponto. E a outra questão é sobre o campo elétrico. No caso, o potencial é diferente de zero, mas e o campo elétrico? O campo elétrico no interior, ele é zero. Ou seja, ele não tem campo elétrico aqui dentro resultante. Tá? O campo resultante aqui dentro é zero. Vamos, com base nessas informações, vamos analisar os itens. Com base no gráfico, analise as afirmativas. Primeiro, o potencial elétrico no interior da esfera é nulo. Opa, isso é errado. O potencial não é nulo. O potencial é diferente de zero. O gráfico mostra aqui que existe um valor para este potencial. Existe um valor aqui que a gente não sabe quanto é. Isso aqui é o valor interno. Tá? Ele está marcado aqui. Então, existe. Então, esta aqui é falsa. O potencial elétrico no interior da esfera é igual em todos os pontos. Isso sim é verdade. Esta opção é verdadeira. Qualquer ponto dentro tem o mesmo potencial. A diferença de potencial entre o potencial A e o potencial B que é zero. Não existe DDP. A DDP é zero. Então, vamos ver. 3. O campo elétrico no interior da esfera é nulo. E isso foi aquela afirmativa que eu falei com vocês ainda agora. Que o campo no seu interior é zero. Com base nisso, nós chegamos à conclusão que A2 e A3 são verdadeiras, mas A1 é falsa, dando como resposta correta a letra B. A2 e A3 são verdadeiras e somente. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, na última questão desse vídeo, nós vamos resolver agora a questão da UESC de 2011, onde nós temos o esquema de funcionamento de um gerador eletrostático. Esse gerador, na verdade, ele é um gerador de Van de
Graff. Ele é um gerador muito conhecido na eletrostática, na eletricidade. Aquele gerador que tem uma esfera gigante que as pessoas costumam botar a mão e ficar com os cabelos arrepiados, que tem a ver com o poder das pontas também, tal, faz faísca, dá para fazer vários estudos e explicações usando esse tipo de gerador. No caso aqui, a gente vai ler aqui as opções e vamos ver o que é correto afirmar. Vamos fazer uma análise de todas as opções e vamos também dizer por que as outras são erradas, o que tem de errado nelas. Com base na figura e nos conhecimentos sobre as propriedades físicas oriundas de cargas elétricas em repouso, é correto afirmar: o campo elétrico entre a superfície interna e a externa da esfera metálica é uniforme e constante. O que a gente tem? Aqui nós temos a esfera metálica. Nós sabemos que esse cara aqui está eletrizando. Pelo esquema dá para perceber que essas cargas positivas elas estão subindo e estão chegando aqui nessa cúpula, né, nessa esfera metálica. Se aqui é uma esfera metálica, um condutor, a gente sabe que aqui dentro o campo elétrico ele vale zero. Se a gente sabe que dentro o campo elétrico é zero e do lado de fora as cargas distribuem apenas em sua superfície, a gente não vai ter campo do lado de dentro, vai ter campo só do lado de fora. Para esse campo elétrico ser constante, eu tenho que ter uma placa positiva de um lado e outra placa negativa de outro. E aqui nós vamos estabelecer umas linhas de campo que são paralelas entre si. No caso aqui desse condutor esférico, se a gente fosse desenhar essas linhas de campo aqui, elas seriam radiais. Então, elas não são paralelas entre si. Elas não são igualmente espaçadas entre si. Se a gente for desenhar as linhas de força, elas vão ter esse desenho. Se elas vão ter esse desenho, isso não é um campo elétrico uniforme. Então, a gente consegue perceber já que a resposta da letra A não é coerente. Vamos para a letra B. As cargas positivas elas migram da Terra quando um fio condutor conecta a esfera metálica à Terra. Ou seja, ele está dizendo que as cargas positivas migram para a Terra. Lembrando vocês, se eu conectar um fio aqui na esfera metálica até a Terra, fazendo uma ligação Terra aqui, a gente vai perceber que o que? Não são as cargas positivas que descem. Isso aqui não faz o menor sentido. Não são as cargas positivas que vão descer. E sim, são os elétrons livres que existem em excesso por aqui, que eles vão subir no fio. Não esqueçam que quem se movimenta são os elétrons. Então, são os elétrons livres que vão subir e vão neutralizar a cúpula. No caso, vão tentar neutralizar a cúpula. Aí, então, a resposta que está dizendo na letra B não é coerente também. Então, nós já temos duas falsas aqui. Vamos analisar a letra C. O potencial elétrico de um ponto na superfície externa da esfera é maior do que o potencial elétrico no centro da esfera. Ou seja, aquela questão anterior mostrou para a gente que o gráfico do potencial ele é assim. Ele é mais ou menos assim. Ele é constante dentro da esfera e depois ele decresce. Ele é constante dentro e depois ele decresce, ou seja, dentro da esfera, em um ponto dentro, o potencial interno ele é maior do que dos pontos fora, de qualquer ponto fora, o potencial externo. Então, no caso aqui, está dizendo que o potencial elétrico de um ponto na superfície externa é maior do que o ponto dentro da esfera. Mas o que a gente analisou? Tanto dentro da esfera
quanto na superfície da esfera, os potenciais são o mesmo. Em todo o seu raio, o potencial é o mesmo. No caso, então, essa letra C também é falsa. Vamos lembrar, na superfície, se eu tenho um potencial de superfície e o potencial interno, eles são iguais. Agora, os potenciais eles vão diminuindo à medida que eu me afasto da superfície da esfera. Vamos ver a letra D. As cargas se acumulam na esfera enquanto a intensidade do campo elétrico gerado por essas cargas é menor do que a rigidez dielétrica do ar. Ou seja, ele está dizendo aqui que eu consigo acrescentar cargas elétricas aqui, as cargas elétricas vão se acumulando aqui positivamente, enquanto o ar não se ioniza aqui ao redor. Se o ar não se ionizar aqui ao redor, nós vamos perceber o quê? Que se aqui não ficar ionizado, se ele tiver resistência, essas cargas aqui, elas não vão se deslocar para o ar. Como assim? Se esse ar se ioniza, por quê? Como assim? Aqui, ó, aqui tem um excesso de cargas positivas. Então, as moléculas de oxigênio, de nitrogênio, elas têm elétrons e prótons aqui. Então, nós vamos ter dipolos aqui. Então, as cargas negativas das moléculas do ar, elas vão ficar sendo atraídas por esses positivos. E, num dado momento, se o potencial elétrico aqui na esfera for muito grande, ele vai arrancar esses elétrons, transformando essas moléculas do ar em íons. E aí sim, transformando em condutores, fazendo com que essas cargas negativas cheguem a essas cargas positivas, anulando esse desequilíbrio provocado por essas cargas positivas que estão subindo pela correia. No caso, se isso acontece, se essas cargas conseguem ionizar esse ar, é porque ele rompeu o que nós chamamos de rigidez dielétrica do ar. Então, a rigidez dielétrica do ar seria a resistência do material à condução elétrica. A resposta da letra D é muito coerente. Então, ficaremos com a resposta da letra D. Mas vamos analisar a letra E. As duas pontas de uma lâmina de alumínio dobradas ao meio e fixadas na parte interna da esfera metálica exercem forças de repulsão eletrostática. Ou seja, a ideia é o seguinte, ele está com a esfera aqui dentro e tu vai pegar duas laminazinhas aqui e vai de um material metálico. Ele está dizendo que aqui dentro essas duas lâminas vão ficar eletrizadas, por exemplo, positivamente, e elas vão se repelir, fazendo uma força de repulsão. Isso vai acontecer? É claro que não, que isso aqui não vai acontecer. Por quê? Lembrando que dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o seu campo é zero e as suas cargas internas também não ficam em excesso no seu interior. Elas se distribuem na superfície. Então, nós não temos cargas em excesso dentro. Então, não temos como ter processos tanto de indução, por eletrização por indução, quanto eletrização por contato. Fechamos com essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução das 4. E se liga no próximo vídeo, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal para próximas resoluções. Beijos a todos.